Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre sua casa e família. Estamos aqui mais uma terça-feira para cultuarmos ao Senhor, para também aprendermos um pouquinho mais da sua palavra. Eu quero começar lendo Romanos, capítulo 11, versículo 33 em diante. Então abra aí a sua Bíblia, por gentileza, Romanos 11, 33 em diante, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele toda a glória eternamente. Amém. Então vamos glorificar a Deus nessa noite. Vamos louvá-lo, a esse Deus supremo, soberano, que controla toda a história e é Senhor da nossa vida. Vamos orar e vamos louvar o Senhor com algumas canções. Deus querido, muito obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado pelo dia que se passou. Obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pela provisão. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor até aqui tem nos abençoado, tem nos ajudado. Agora, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja recebendo toda a honra e toda a glória, todo o louvor, que o teu Espírito, ó Deus, esteja abençoando a tua igreja, o teu povo, que agora, ó Deus, participa conosco desse culto, que venhamos sair desse momento aqui melhores do que quando chegamos. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando do teu povo, a tua mão estendida sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo o fim de semana e andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. E você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá, não, a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo o fim de semana e andar conforme der na cabeça.
mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá, não, a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, aleluia. Amados irmãos, vamos continuar orando. Nesse momento queremos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, nossas necessidades. E você tem a oportunidade de fazer isso comigo nesse momento. Colocar diante do Senhor todas as suas necessidades, aquilo que você precisa, aquilo que você carece. E nós oramos crendo que o Senhor é poderoso, crendo que as mãos do Senhor estão sobre nós. Então, nesse momento, feche os seus olhos, coloque o seu pedido no altar do Senhor e vamos clamar a Deus. Deus querido, Pai amado, nesse momento, mais uma vez, nos achegamos a Ti e nos prostramos diante do Teu altar, porque, ó Deus, confiamos no Senhor, sabemos que, ó Deus, o Senhor ouve a oração do Teu povo e o Senhor responde conforme a Tua vontade e o Teu querer. Ó Deus, nós precisamos do Senhor, nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor agora esteja ouvindo o clamor do Teu povo e esteja respondendo, ó Deus, de forma poderosa. Pedimos por aqueles, ó Deus, que estão doentes, estão enfermos, pessoas, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades, enfermidades, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha repreender agora em nome de Jesus, aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, enfrentando, ó Deus, o dilema, ó Deus, de fazer um tratamento longo, aqueles que estão, ó Deus, esperando resultados de exames, aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, sofrendo com dores, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha repreender essa enfermidade, repreender essas dores, e que o Senhor venha trazer restauração, restaure essa vida, levante o caído, dê esperança, fortaleça a fé em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, por aqueles que agora precisam de um milagre na área financeira, aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam, ó Deus, uma melhora no trabalho, nos seus negócios, que o Senhor esteja abrindo portas, e estendendo a Tua mão sobre os Teus servos e abençoando o Teu povo. Ó Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada uma casa, cada uma família. O Senhor conhece as necessidades, conhece, ó Deus, aquilo que cada um necessita neste momento, a carência de cada um. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha em direção ao Teu povo, que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, esteja derramando bênçãos sobre cada um. Abençoe o nosso país, abençoe, ó Deus, a nossa cidade, abençoe o nosso estado. Oh Deus querido, esteja abençoando esta nação, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja espalhada nessa nação, abençoe os missionários que estão no campo, que a Tua mão esteja sobre todos nós e as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. É manhã, pescador já se lança no mar pra pegar uns pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar.
sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e o temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. É manhã pescador, já se lança no mar, pra pegar uns pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge o medo e o temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. Amém? Glórias a Deus. Amém. Amados irmãos, eu quero ler Salmo 108. Abre, por favor, aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Salmo 108 diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém. Amém. Salmo muito peculiar de Davi. E por quê? Porque esse salmo é a junção de dois salmos, o 57 e o 60. Nesses dois salmos, Davi relata duas fases da sua vida, duas experiências totalmente diferentes uma da outra. No Salmo 57, Davi ainda não é rei de Israel, e assim ele está sendo perseguido por o rei Saul,
e ele se esconde na caverna e Deus traz um livramento. O Salmo 57 é um clamor a Deus por socorro. O Salmo começa com um clamor de Davi por socorro, porque ele estava aflito. E termina Davi glorificando a Deus, porque o Deus de Israel é um Deus que socorre, é um Deus que intervém. O Salmo 60 agora é outra fase da história de Davi. Agora Davi é rei. E Davi enfrenta alguns exércitos poderosíssimos. E o Salmo 60 começa com Davi reconhecendo que Deus tinha se afastado do povo. Deus tinha rejeitado Israel. E ele reconhece isso, reconhece o pecado do povo de Israel. Mas ele também termina dizendo que Deus é o Deus que cuida do seu povo, que intervém na história de Israel e dá vitória ao povo de Israel. E agora no Salmo 108, ele junta essas duas partes. E ele junta essas duas partes não porque lhe faltara inspiração para escrever um novo salmo, não porque tinha acabado as ideias, ou o Espírito Santo não tinha como dar inspiração a Davi para escrever um salmo novo. Não. Eu creio fortemente que o Espírito Santo de Deus queria mostrar para nós hoje algo novo para a minha vida e para a sua vida, como mostrou para Davi ao escrever esse salmo. Esse salmo, o Salmo 108, é conhecido como o Cântico do Guerreiro. Davi, ele pega partes da sua história, e descrita no Salmo 57 e no Salmo 60, duas fases distintas. A primeira parte, a primeira fase, apresentava um perigo pessoal, quando ele estava sendo perseguido por Saul. Mas no Salmo 60, agora, ele enfrentara como guerreiro um perigo coletivo. E ele quer trazer agora no Salmo 108 uma nova atitude para a nossa vida frente aos novos desafios, às novas batalhas. Davi tinha obtido experiência na sua vida de guerra, de lutas, mesmo antes de ser rei e depois sendo rei. Davi enfrentava lutas e tribulações antes de ser rei, experimentou a graça, a bondade do Senhor, mas ele também experimentou a bondade e a graça do Senhor nessa outra nova fase da vida dele, quando ele é rei de Israel. Davi agora tem experiência e sabe que Deus socorre quando nós passamos por perigos de forma pessoal, mas também Deus socorre quando o seu povo está em perigo. Por isso, nessa noite eu quero com você meditar sobre algumas atitudes que Davi traz para nós, para os novos enfrentamentos, para as novas guerras, novas batalhas. E diferentemente dos dois salmos, Salmo 57 e Salmo 60, Davi agora, através da sua experiência, de ver a intervenção de Deus na sua vida, de forma pessoal ou de forma coletiva, para com Israel, ele começa o Salmo 108, diferente dos dois últimos salmos. Os dois salmos, 57 e 60, ele começa lamentando e clamando pelo socorro do Senhor, e o Salmo 60, por exemplo, ele começa com reconhecimento de erro e de pecado, do afastamento de Deus. Mas o Salmo 108, ele inicia com um louvor ao Deus Todo-Poderoso. Ele tem uma nova atitude. Diante dos novos enfrentamentos da vida, das novas batalhas, esse guerreiro, o Cântico do Guerreiro, nos ensina que nós devemos partir para essa nova fase, para as novas lutas, para o enfrentamento das adversidades com uma atitude de louvor a Deus. E para isso Davi se apressa, ele tem pressa e ele diz assim: olha, ó Deus, firme está o meu coração está firme diante de todas as lutas e tribulações que virão. Eu vou enfrentá-las com firmeza, eu não estou abalado. E a única coisa a fazer de início é louvar o Senhor. Eu quero entrar na batalha, no enfrentamento, louvando o Senhor.
e ele tem pressa, e ele diz assim: eu quero cantar louvores, eu quero despertar a alva, serei eu a despertar o amanhecer, e nesse dia que se inicia, no qual eu vou enfrentar lutas e tribulações, eu vou enfrentar iniciando com louvores a Deus. Essa é uma atitude boa, e uma boa atitude para todo o servo de Deus e para todo o guerreiro. Nós devemos aprender com Davi que é sempre melhor encarar a vida, encarar as lutas, as tribulações, louvando a Deus e reconhecendo a Deus quem Ele é, o que Ele faz, porque Ele fala no versículo 4, ele louva o Senhor, ele glorifica o nome do Senhor, porque ele reconhece que as misericórdias do Senhor e a fidelidade não tem fim. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é fiel. E por isso que Davi, ele parte nessa nova fase da vida para o enfrentamento das lutas, das batalhas, louvando a Deus, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo o que Deus faz, reconhecendo a misericórdia, reconhecendo a fidelidade de Deus. Oh, meu amado irmão, nessa noite eu gostaria de encorajá-lo a ser como Davi. Você e eu, como Davi, nós temos muitas experiências com Deus. Em todas as nossas experiências com Deus, nós podemos experimentar a bondade do Senhor, a misericórdia, a fidelidade de Deus. Deus nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar. Por isso, uma nova atitude para a minha vida e para a sua vida é partirmos para esse novo enfrentamento, louvando ao Senhor. Louve a Deus, abra sua boca e tenha alegria como Davi em louvar a Deus. Nós estamos marchando para a batalha, nós estamos indo de encontro ao enfrentamento das lutas e das tribulações, mas nós não vamos temerosos, nós não vamos tremendo, nós vamos louvando a Deus. A nossa atitude é de louvor e de adoração, a nossa atitude não é de lamento, a nossa atitude não é de derrota, a nossa atitude é de louvor. E só louva ao Senhor no meio das lutas e tribulações quem conhece o seu Deus, quem sabe o que Ele pode fazer. E ele assim está tranquilo, ele está firmado como Davi, o coração firme para o enfrentamento, sabendo que o Senhor é poderoso, que a sua graça e misericórdia dura para sempre, que a sua bondade está sobre nós. Essa é a primeira atitude de Davi para os novos enfrentamentos. Mas Davi também, ele tem uma outra atitude, uma nova atitude. Além dele encarar as novas lutas e tribulações através do louvor, e ele vai para o enfrentamento louvando a Deus, mas Davi também não somente louva, mas ele tem uma atitude de oração confiante, uma oração fortalecida na fé. O Davi, a partir do versículo 6 ao versículo 12, ele começa a clamar a Deus para que venha intervir na vida do povo de Israel, para que o Senhor lute e vença as suas batalhas. E ele reconhece que o Senhor cuida do seu povo e que os inimigos de Deus estão debaixo dos pés do Senhor. E Davi, ele tem essa atitude de oração confiante, sabendo que apesar do momento que eles estavam passando, Deus havia se afastado, como ele realmente diz aqui, ele fala: ó Deus, o Senhor não nos rejeitou, o Senhor tem nos rejeitado. Mas Davi, ele está orando confiante, ele sabe da situação que ele está passando, mas agora para o novo enfrentamento da vida, ele olha para Deus como aquele que vem ajudando o seu povo. E ele diz assim: presta-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Davi está falando assim: Senhor, enquanto eu vou caminhando em louvor, em adoração, para enfrentar as lutas, as adversidades que virão, eu clamo ao Senhor, eu oro confiante na intervenção. Eu sei que eu vou para a batalha, eu sei que eu vou enfrentar lutas e tribulações, reconhecendo que o Senhor
Deus é poderoso para intervir na minha vida, e não somente na minha vida, mas também na vida do seu povo. Eu sei que o Senhor tem uma aliança com o seu povo. Eu sei que o Senhor tem uma aliança para comigo. Oh, meu amado irmão, nós também, da mesma forma, temos que ter essa atitude. Quando nós tivermos lutas e tribulações, que sempre virão na nossa história, nós temos que partir para o enfrentamento. O povo de Deus, o guerreiro de Deus, não espera sentado as lutas virem para ser abatido passivelmente. Não, o guerreiro de Deus, o povo de Deus, parte para a luta, parte para a batalha. E parte para a batalha louvando a Deus, reconhecendo a glória, a majestade de Deus, reconhecendo a graça, as misericórdias, a fidelidade do Senhor. Mas também nós partimos para o enfrentamento em clamor e oração. Mas não é uma oração temerosa, e sim uma oração arraigada de fé, fortalecida nas promessas do Senhor. É assim como Davi fez. Nós partimos para o enfrentamento, orando, clamando a Deus, confiantes no Senhor, confiantes no poder, na graça do Senhor. Nessa noite eu quero encorajar você, meu amado irmão, a enfrentar as suas lutas e as suas tribulações com essa atitude, com uma atitude nova, uma atitude de um servo de Deus que ora confiantemente. Quando nós nos colocarmos de joelho para orar ao Senhor, nós nos colocamos de joelhos confiantes no poder de Deus, na graça do Senhor. A nossa oração parte de uma pessoa que é limitada, mas nós oramos para um Deus que é poderoso e que tudo pode. Nós clamamos e oramos sabendo que pela nossa força nós não conquistamos nada, mas pelo poder de Deus nós podemos conquistar todas as coisas. Nós devemos partir para o enfrentamento com a cabeça erguida, louvando a Deus, mas também com atitude de oração, fervorosa, confiantes no Senhor, no poder de Deus. Mas também Davi encerra o salmo dizendo o seguinte: olha, eu preciso ter uma atitude de louvor, mas uma atitude de oração confiante, uma oração de fé. É assim que nós enfrentamos as lutas da vida. Mas Davi também termina fazendo uma afirmação, confiando em Deus. Uma afirmação sobre sua vida, uma afirmação sobre o seu futuro. E Davi tem a consciência daquele que parte para o enfrentamento, para a luta, louvando a Deus, e na atitude de oração, confiante no Senhor, ele pode fazer também uma afirmação sobre o seu futuro, e uma afirmação confiante, uma afirmação pela fé. E ele diz assim: em Deus faremos proezas. Davi está falando assim: olha, é Deus que fará tudo por nós. Quando eu olho para mim, quando eu olho para a minha força, quando eu olho para as minhas habilidades, eu vejo e tenho a certeza que serei destruído, aniquilado. Mas a minha força vem do Senhor, diz Davi. Em Deus faremos proezas, algo impensado. Quando nós partimos para a batalha confiantes no Senhor, nós faremos proezas. Nós vamos sair lá na frente, nós vamos destruir todos os inimigos que se levantarem. Nós vamos vencer todas as batalhas da vida, não por nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo Espírito do Senhor, pela força de Deus. E Davi está falando: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo virá ao nosso socorro, Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Davi está falando assim: é assim que eu vou enfrentar as lutas da vida, é assim que eu vou enfrentar como guerreiro as novas tribulações, as novas guerras. Eu partirei para o enfrentamento louvando a Deus, porque Deus é glorioso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é fiel.
Eu partirei também para o enfrentamento, sempre em oração, sempre lutando e batalhando em oração, mas uma oração cheia de fé, confiante no Senhor, confiante na intervenção divina, confiante no poder do Senhor em intervir, mas também alicerçado, assim, nesse poder do Senhor, nessa graça do Senhor, eu posso também afirmar que no futuro, no enfrentamento da batalha, nós seremos vitoriosos, nós faremos proezas, nós faremos coisas que nós mesmos, por nós, nunca faríamos, porque é Deus agindo em nós e através de nós, pelo seu poder. Eu posso afirmar que nós faremos proezas, porque é Deus que calca os pés, os nossos adversários, é Deus que vence as nossas batalhas, é Deus que vence as nossas lutas. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, enche o seu coração de esperança e tenha novas atitudes, como Davi. Enfrente as novas batalhas, parta para o enfrentamento louvando ao Senhor, ore sempre, lute com o Senhor em oração, renove a sua vida em oração e caminhe com essa certeza que através do poder de Deus, através da intervenção do Senhor na nossa vida, na nossa história, nós faremos proezas. É isso que Davi disse, é isso que Davi afirmou diante de Deus, e eu creio que é isso que o Espírito Santo do Senhor quer fazer na sua vida e através da sua vida. Eu quero orar por você, para que você tenha novas atitudes, que você parta para o enfrentamento como um guerreiro, como uma guerreira. Salmo 108, Salmo do guerreiro. Que você lute como um guerreiro valoroso e que você possa vencer as lutas e as adversidades, louvando a Deus, sempre em oração e sempre tendo certeza que Deus está contigo. Eu quero orar com você nesse momento. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos e glorificamos pelo encorajamento que o Senhor nos dá sempre através da Tua palavra. Ó Deus, nesse momento quero pedir que o Teu Espírito esteja agindo em nós, para que possamos ter novas atitudes. Ó Deus, quanto ao enfrentamento futuro, quando as lutas vierem, ó Deus, em nossa direção, quando nós enfrentarmos batalhas, que possamos enfrentá-las, ó Deus, com atitude de louvor, ó Deus, sempre de joelhos no chão, orando, clamando, mas clamando com fé, tendo a certeza da intervenção do Senhor. Ó Deus, e que o Senhor nos dê, ó Deus, através da Tua palavra, essa autoridade de declararmos que no Senhor faremos proezas. Se nós estivermos diante do Senhor e agirmos conforme a Tua palavra, nós podemos afirmar que nós seremos vitoriosos, que nós faremos proezas, porque é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que enfrenta as nossas lutas e o Senhor que vence as nossas batalhas. Que o Senhor faça isso em nós, faça isso por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, que te dê uma semana extraordinária, cheia da graça, da bênção do Senhor, e que você faça a inscrição para o culto de domingo, ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e você não pode ficar de fora. Muitas pessoas da nossa igreja, membros da Igreja da Barra, não participaram da ceia nesse mês. Essa é a sua oportunidade. Você precisa participar da ceia do Senhor. Então faça a sua inscrição, não deixe para fazer sexta-feira, sábado. Faça a sua inscrição ainda hoje e eu quero te ver domingo, para nós cultuarmos a Deus juntos. Deus te abençoe, fique na paz e um grande abraço. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que crê.
faz o que fala ou se cala de uma vez, e não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração, mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração, as palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mudo, se sua atitude manifesta o que quer. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez, e não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração, no coração. Amém, glória a Deus, aleluia. Tenha uma ótima semana no nome de Jesus.